medicação. Então vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá. Segundo o levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o número de internações de crianças e adolescentes em decorrência de transtornos mentais aumentou. Após um período de estabilidade nos patamares das taxas dessas hospitalizações, nos últimos 5 anos, em 2018 houve um salto. Entre crianças de 10 e 14 anos, por exemplo, a taxa passou de 14 para 19 a cada 100 mil pessoas, o que representa um aumento de 36%. Especialistas acreditam que a alta dessas estatísticas podem estar ligadas ao aumento de tentativas de suicídios neste grupo. E a pergunta que fica, por que isso tem acontecido? Quais são os sintomas que uma criança apresenta e que sinaliza que ela precisa de ajuda? O que fazer diante dessa realidade? E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a Sandra Cristina Quero, que é psicóloga, Tânia Iorilo, que é fundadora da ONG Espaço Ser, e Milene Lamarca, que é voluntária. Bom, meninas, sejam muito bem-vindas aqui à Rede Alesp. Muito obrigada pela participação de vocês, especialmente para falar desse assunto tão importante e que realmente tem chamado muito a atenção de todo mundo, né? Quer dizer, já é uma questão de saúde pública mesmo, os números alarmantes, as estatísticas têm mostrado isso. E nada como uma boa reflexão, né? Com certeza. Para a gente entender o que está acontecendo e como que a gente precisa encarar toda essa situação. Então, vou começar com a Sandra, que é psicóloga. Sandra, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Sandra, em linhas gerais, eu vou começar com uma pergunta que ela é até um pouco complexa, né? A gente sabe que hoje existem muitos transtornos mentais, né? E até às vezes é difícil diferenciar um do outro. Alguns têm sintomas muito parecidos. Ao longo do programa a gente vai explicar um pouquinho para quem nos assiste. Mas, em linhas gerais, quais são os principais, assim, transtornos que as crianças e adolescentes têm apresentado? Bom, em geral, acaba predominando nessa faixa etária a depressão e a ansiedade, né? Muitas vezes acarretado por processos de aprendizagem. A gente precisa lembrar que após o primeiro processo que a gente chama de sociabilização primária, que é aquela onde a gente aprende a se sociabilizar dentro de casa, no ninho fraterno, né? A criança vai para o mundo, o primeiro mundo que ela encontra é o quê? A escola. Né? E na escola ela tem que aprender a lidar com diversos desafios. Hoje em dia, cada vez mais uma cobrança, uma alta competitividade, né? A criança tendo que ter performance, às vezes agendas superlotadas, algumas vezes pais omissos, ela vai desenvolvendo uma autocobrança interna, né, muito grande e que acaba levando, né, muitas vezes a um transtorno. Lembrando que um transtorno mental, ele nunca é um fator isolado. Não é só algo, né, da escola, ou não é só algo dos amigos do bairro, do prédio, do condomínio, né? Ou da família, né? É algo multifatorial, incluindo genética também. Algumas pessoas têm a predisposição para isso. Certo. Assim como algumas pessoas desenvolvem diabetes, outras não. Por exemplo, eu estou acima do peso, mas não tenho diabetes. Então, fojo de um padrão, porque eu não tenho esse histórico familiar, não tenho essa predisposição genética. Né? Então, é importante a gente olhar esse caso com cuidado, com cautela. Não é possível colocar rótulos, né? Porque é um caso realmente complexo. O que a gente percebe é que há sim um aumento, né? Há algumas, digamos assim, dúvidas, não dúvidas propriamente ditas, mas o quanto que esses índices, somente porque está sendo apontado mais, ou seja, está sendo registrado essas questões, não é que antes não existia. Então, há um percentual de um maior aumento de registros dos transtornos mentais, do suicídio, mas mesmo considerando esse fator, o número ainda é muito alto. Certo. E principalmente porque a partir do dia 3 de abril, a pessoa, né, que comete suicídio, a família é obrigada a notificar que teve uma tentativa de suicídio. Então, agora a gente vai ter os números realmente mais reais. Porque antes só fazia o fato, não a tentativa. A tentativa não era registrado. Então, às vezes, esse número é muito maior do que a gente imagina. Agora vão ter os números reais que vão ser alarmantes, assustadores. Agora a sociedade vai ficar muito mais assustada. Que a gente está criando um baseline agora, né? Uma linha de base, porque agora é obrigatório, quando um hospital recebe, fazer o registro do motivo, né? Para daí fazer comparações bem consistentes para frente e traçar políticas públicas, que eu acho que é isso que é importante, né? Como que a gente dá conta dessa sociedade que está gerando cada vez mais transtorno mental? A gente precisa lembrar que o transtorno mental hoje em dia está sendo o que causa maior afastamento na área de trabalho.
Do ponto de vista social, isso é terrível. Quer dizer, esses números, vocês estão querendo dizer que as estatísticas, elas são subnotificadas de uma certa forma? Quer dizer, o que a gente tem hoje de números, a coisa pode ser muito pior do que já pior. é. Muito pior, não pode. Com certeza é muito pior. Essa primeira notificação ela está se tornando realidade, né? Então, por isso que tem esse aumento tão grande. Porque, no fundo, está trazendo para o patamar que está refletido. O que já tinha. Certo. Mas não é que não tinha antes. Na verdade, não estava sendo olhado. E a Sandra, então, ela menciona a questão da ansiedade e a depressão como, vamos dizer, um dos principais aí transtornos mentais. A gente pensa muito, às vezes, na depressão como até a ansiedade como doenças modernas, né? Quer dizer, o estresse do dia a dia. E a gente associa muito mais esses transtornos a um adulto, né? Quer dizer, você pensar que uma criança já de pequena já está tendo um quadro de ansiedade, de depressão. Quer dizer, para a gente entender o que está acontecendo com essa criança, é como você mencionou, né, Sandra? Teria que entender um conjunto de coisas, é isso? Isso, tem que olhar a gente tem que olhar o sistema como um todo, não a questão isolada. Não adianta eu rotular e colocar, tem um transtorno, dar somente um diagnóstico do CID ou do DSM. Né? Eu tenho que olhar aquela criança como um todo. Por exemplo, muitas vezes, um irmão mais velho que está para receber uma irmãzinha, ele começa a ficar mais agressivo, responde para a mãe, bate na mãe, começa a agredir as crianças na escola. Isso é um sintoma de depressão. Aquela criança... A gente pensa, às vezes, na depressão como alguém que está amuado, triste, assim, mas, de repente, a criança ela tem um comportamento agressivo que pode, então, caracterizar uma depressão. Pode caracterizar uma depressão. Então, a depressão na infância, ela se manifesta diferente do adulto. Às vezes, também, no adulto, aquele adulto mais irritadiço, muitas vezes que dá patada em todo mundo, também pode ser depressão. Não só a pessoa que fica na cama 3 meses no quarto escuro está deprimido, né? Então, são padrões diferentes. Que precisam ser observados, que precisam ser observados. Né? Então, qualquer alteração de comportamento, no fundo. Né? No caso, se a gente olha as crianças, o que acontece muitas vezes na escola? As crianças que são mais quietas, elas não são olhadas. E muitas vezes essas mais quietas estão com ansiedade. Porque quando a gente fala da ansiedade no ponto de vista de um transtorno mental, é aquela que te impede de agir. Né? Você fica tão preocupado com o futuro, fica tão preocupado com o que pode acontecer, que não aconteceu ainda, que você já nem age. Você se previne. E aí você fica recluso, que seria praticamente uma semelhante com uma depressão. Mas, na verdade, é uma ansiedade. É uma ansiedade. A gente pensa na ansiedade, a gente associa como alguém agitado, né? De uma certa forma. A nossa mente é meio condicionada a criar um padrão, né? Assim, de querer ler os sintomas, na verdade, mas a coisa, às vezes, pode ser outra coisa, né? Pode ser Sandra? outra coisa. Outro transtorno, quer dizer, é muito complexo esse assunto. Mesmo quando a gente olha, eu estava recentemente com um grupo de psiquiatras e eles estavam comentando o quão difícil é dar um diagnóstico. Não dá para dar numa primeira consulta, numa segunda. Principalmente se a gente fala, por exemplo, de um transtorno de personalidade, né? Que às vezes é algo mais estrutural, tem a ver com toda a história de vida da pessoa. Então isso acontece um pouco mais já para o final da adolescência e início do adulto. Né? Então sempre é preciso ter cautela, né? Porque não é só de bater o olho, não é igual, não existe um exame, né, que você faz como faz de sangue, que você vai olhar e vai ter o transtorno. Ainda não existe isso, pode ser que mais para frente a gente chegue a esse ponto. Mas tem umas frases assim que são bem típicas de quem já está pensando em suicídio, do tipo, eu não sirvo para nada, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu preferia, sabe, não estar nesse mundo. Então, isso é um alerta imenso, porque se ele está falando isso, ele está pensando nisso, e ele está pensando, já está tendo ideação suicida. Quer dizer, o isolamento também, né? Você vê que ele está isolado na escola, que ele não se adapta, que ele não tem amigos. Tudo isso vai gerando. A gente diz que eles sempre gritam por socorro. Às vezes de a gente alguma não... maneira, de alguma maneira, e a gente não percebe isso. Diferença de humor, no mesmo dia está feliz, depois está triste. Então são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença já para você já ficar atento, já procurar uma ajuda, né, psicológica. Então essas frases são as que a gente mais percebeu assim em tentativas de suicídio. E outra coisa que eu acho que é importantíssimo é que a gente tem que ter um olhar para a família. Não é culpa às vezes dos pais, assim, não perceberem isso, porque não é culpa deles, que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que colocar, porque eu acho que toda vez que a gente fala com um familiar
que a gente recebe na ONG, que traz um filho que está passando por algum problema limítrofe desse caso, que são pessoas que estão à beira do suicídio, né? A gente percebe que eles carregam uma culpa muito grande. Você fica perguntando, onde eu errei? O que é que eu fiz de errado? O que poderia ter feito, O né? que é que eu poderia ter feito para ter ajudado, para ele não cair numa crise dessa? E a gente tem que pensar que às vezes você não errou nada, né, Os Sandra? pais fazem o que podem, Eles fazem né? o que eles podem. Então, às vezes, o pai também não quer ver, porque dá uma culpa nele. É um sentimento de culpa. Ele tem que perceber Porque ele não que o entende, filho né, está... na verdade. Ele não entende. que como uma família super estável, o menino tem Seria tudo. como um estigma, assim, que esse transtorno mental carrega, quer dizer, até uma negação, às vezes, do pai, assim, assumir, não, meu filho está com um problema, então, às vezes, é melhor fingir que não está acontecendo É nada. difícil de você aceitar. Você não aceitar. vê É isso. difícil Você não aceitar. olha em volta, o menino tem tudo, mas como? Você não enxerga. Quer dizer, meu filho é normal, ele não tem nada disso. É Quer uma dizer, fase, existe vai passar. essa questão da É. negação também. Muito, Sim, na existe, Porque é aceitação. toda uma projeção, né? Se a gente pensa, quando você tem uma gestação, você vai ter um filho, você coloca toda uma projeção da sua vida naquele filho, né? Dele ser, né, o melhor, o mais perfeito. Então, qualquer problema que acontece, é natural ter uma negação. E muitas vezes também, isso é algo importante, o se deparar com um problema do filho é se deparar com um problema da família. Exatamente. Porque, Então, às geralmente, vezes, uma também- criança doente não é a criança, é a família, é o sistema que está. Isso é muito comum. É algo que a gente conversa muitas vezes na ONG, porque às vezes a família está precisando do apoio, né? E só que quem está dando apoio para a família? Né? A gente tem não começado a tem- perceber isso. não Acaba dá entrando pra num pensar. ciclo ali, né? Isso. Quer dizer, os pais não estão bem, eles vão dar à luz a uma criança. Quem não está bem também não consegue, às vezes, dar ali para aquela criança o que ela necessita. Isso era até uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque a Sandra mencionou a questão que existem fatores que podem ser genéticos. Sim. Mas quando a gente fala da questão mais emocional mesmo, independente até de uma predisposição genética que uma criança tenha, a questão da estrutura familiar, né? A questão do afeto, que já é uma coisa que tem sido discutido até juridicamente, a questão do abandono afetivo. Antigamente não se falava muito que o pai tinha a obrigação, sei lá, de dar um carinho, de dar uma atenção. Era mais assim, o pai tem que prover ali financeiramente. Hoje as próprias leis já enxergam essa questão de uma outra maneira. Quer dizer, se uma criança se sentiu lesada, meu pai não me amou ou não me considerou, ele pode entrar na justiça. Quer dizer, aí a gente começa a entender que o afeto, ele cumpre um papel. Então, será que essa questão da estrutura familiar, às vezes um lar onde existem muitas brigas, a tendência é muito maior dessa criança ter um problema? Sim, eu acho que isso não há como negar. Se a gente para e Mas pensa, não é todos por isso nós... que queiram um cometer o momentinho. suicídio, né? Isso, não, é falando de transtorno mental, não necessariamente de tá. suicídio. Se a gente para e pensa que todo mundo, né, precisa de afeto e reconhecimento, isso desde pequeno, de acolhimento e reconhecimento. E não tem, vai ser difícil na sua estrutura. Porém, a gente não pode afirmar que o fato de ter uma família estruturada nos moldes tradicionais não vai ter nenhum problema. Ou o fato de morar de forma X, pode ser, assim, seja criado num orfanato. Quantas pessoas que a gente não sabe de casos que foram criados em orfanatos, tiveram vários cuidadores e se tornaram cidadãos de bens e equilibrados. Então, tem que tomar cuidado com essa correlação quando a gente coloca o termo família. Então, é muito mais olhar a individualidade e o quanto que ela recebeu do que precisava. E quanto ela pode ser olhada na sua individualidade também. Por isso que é um pouco difícil a gente dissociar do contexto. Olhar só a emoção e não olhar para a disposição genética também. Se a gente para e pensa... por exemplo, pessoas que já têm uma grande tendência, de pais com bipolaridade, por exemplo, a chance é 50% do filho ter desenvolvido a bipolaridade. E o mesmo acontece com a depressão, provavelmente. Provavelmente. Entendeu? As estatísticas Assim, mais controladas com relação à bipolaridade a gente está bem frio, mas a depressão também há uma tendência. Principalmente porque aí a depressão tem a ver com relação ao convívio. Porque também quando a gente está deprimido, você muda o seu comportamento no dia a dia. Então, uma mãe deprimida, ela não vai dar atenção devida ao filho. Porque ela está ali atenta à dor dela, né? Exatamente. Então, às vezes, ela vai ter a dificuldade mesmo de conexão com aquela conexão. criança. Ela não vai ter aquela conexão necessária para o desenvolvimento. Hoje, para você ter uma ideia, há grandes discussões do quanto já está sendo afetado o caso da amamentação. Porque muitas mães estão amamentando com o celular. Amamenta
e com o celular na mão. Quer dizer, não se conecta. Não se conecta com o olho com o bebê. filho. E o quanto isso já está trazendo atraso de desenvolvimento. Olha só. Você Tá? vê, Então são a questão do pequenas coisas. afeto, ele é muito importante, mas Fazem pode ser a amamentação diferença. do leite materno, pode ser uma Coisa, né? mamadeira, pode ser a mãe que gerou, pode ser uma cuidadora. O importante é que aquele indivíduo receba o afeto. Que a criança ali, desde bebezinho, ela já tem a percepção, né, assim, do que está acontecendo ao redor dela. Às vezes a gente pensa, não, bebezinho, ele não está entendendo nada, mas Mas ela sente. ela né? sente, né? Sim, sente muito. A gente tem casos, por exemplo, de crianças que têm problema de desenvolvimento na fase pré-escolar, porque quando eram bebês, ficaram muito tempo no berço sem estímulo. Então isso é uma correlação direta. A gente precisa lembrar que nós somos seres sociais. Se a gente pensa num sistema de punição, por exemplo, o que eles fazem nas prisões? Quando a pessoa já está em reclusão e ainda comete alguma coisa grave lá dentro, vai para a solitária. Exato. Ou seja, isolamento sem o contato é uma pena máxima da máxima, no fundo. E se para um adulto já é difícil, imagine Imagina para uma criança que criança. ainda não tem os recursos e as estrutura. ferramentas Isso. para entender até o que está acontecendo ali, né? Muitas vezes ela vai interpretar que ela não é amada no lar dela e, na Isso. verdade, não é isso, é uma questão muito mais complexa. E falando desse assunto de transtornos mentais, a Tânia é a fundadora do Espaço Ser, que faz justamente um trabalho com pessoas que têm algum tipo de transtorno, é isso, Tânia? Conta um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia de abrir esse espaço tão importante aí de fazer esse trabalho. Então, em 2017, eu tenho 3 filhos, um de 24, a minha filha de 19 e o meu Matheus, que teria 17 anos agora em novembro. E no começo de 2017, ele começou a se cortar os braços, isso é outra coisa que também tem que ser verificada no verão, as crianças com manga comprida, pede para ver, então é um traço bem característico, né, de quem está se automutilando e pensando possivelmente em suicídio. E meu filho começou a se cortar e eu levei um susto porque eu não sabia que crianças se cortavam. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 14. 14 ele anos. teria feito 15, 2 meses depois. E aí, eu fiquei super assustada, ele andava com a luva, eu pedi para tirar, porque eu falei, não está certo. Meu marido falou, é coisa da idade, porque pensa que é adolescente e tem umas excentricidades assim. E aí eu falei, não está certo, tem alguma coisa, eu já sentia no meu coração que tinha alguma coisa errada. E aí, Coração de mãe, né? Coração de mãe, olha, parabólica, Tem né? um feeling, né, ali de Feeling, perceber. tem alguma coisa acontecendo e não é boa. E ele me mostrou, ele falou que sentiu uma angústia, um vazio muito grande e uma culpa. Eu falei, Matheus, culpa do que eu te perdoo, no que você fez, tá tudo certo, filho. E ele não sabia explicar. E isso é característico de todos os jovens que veem uma culpa, uma angústia, um vazio. É uma sensação horrível, como se eles estivessem dentro de um abismo, não conseguissem ver nenhuma luz. E aí eu levei, claro, na psiquiatra, em psicólogo. A psiquiatra falou que ele só queria chamar atenção. Então foi um erro dela e não ter visto, perigo, mas isso mesmo assim é necessário ter um tratamento psicológico. No caso, essa psiquiatra não agiu certo e depois ele começou a mandar uns posts dizendo que ia se matar. A escola desesperada nos procurou e aí eu vi aquilo, fiquei desesperada e ela falou que quem fala não faz. Então isso também é Foi complicado. A gente um não erro. pode se apegar a esses jargões que as pessoas vão criando, né? Porque É impressionante, é coisa assim que a gente fala, gente, mas o que está acontecendo? Bom, acreditei nela, a psicóloga também não descobriu nada, fizemos terapia em família, mas não consegui, ele se fechou muito, ele se fechou. E aí, aí foi tudo muito rápido. Então, em questão assim, de 5, 6 meses, ele tirou a própria vida. E aí a gente fala, o que aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Família super estruturada. Então, isso acontece em todas as famílias, a gente vê agora com jovens, em famílias de com todas as idades, isso acontece, raças, classe social. Então, é algo assim que a gente ficou, você imagina, o abismo onde entramos e ficou muito, por quê? A gente falou, não tinha uma razão, absolutamente, falei, vamos ter que, como mãe, eu falei, não, eu tenho que descobrir o que está acontecendo, porque eu sabia que depois do meu filho estava acontecendo com outros jovens, eu tinha certeza, porque isso não é para ser considerado algo normal, que acontece aqui ou ali, porque
devido à nossa família, estrutura, assim, muita confiança. Ele nunca sofreu bullying, nunca sofreu nenhuma pressão escolar. Um menino tranquilo, feliz, de bem com a vida, me chamava de mamãe ainda. Então você fala, não, pera, está acontecendo alguma coisa, eu vou descobrir, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar os jovens. E pensamos, a princípio, em abrigar mendigos de rua. E começamos a procurar até uma casa. No dia que meu marido achou a casa, eu peguei e virei para ele e falei, não é nada disso que a gente vai fazer. A gente vai ter um lugar que vai acolher os jovens e a gente vai dar artes, música, yoga, tai chi chuan, reiki, todas as atividades que realmente mexem com o ser interior deles. Não é a parte física, não é a parte só psicológica, eu acho que é o que estava faltando, a complementação da descoberta, né? Do eu, sabe, a pessoa, eu não sei, eu tive essas inspirações assim, meu marido levou o maior susto, ele falou, mas como a gente não conhece nenhum voluntário, a gente não conhece, não tem nada, eu sou professora de francês, ele consultor financeiro, falei, calma, vão aparecer as pessoas. Eu me ouvi, eu falei, tá louca, pirou, o que ela está falando, vai aparecer da onde, ajuda financeira da onde? E aí começou a aparecer os voluntários, falamos com a nossa psicóloga, né, a nossa orientadora, a Cida, um ser iluminado, e falamos com o nosso terapeuta holístico, Magno, e eles falaram, os dois, estamos com vocês, vamos nessa. E aí começou a aparecer as pessoas, e começou a aparecer os jovens, e a princípio tínhamos uma casa, uma sala, né, então temos a ONG já mais ou menos, já quase 2 anos, foi logo depois que meu filho faleceu. Foi em agosto que ele faleceu, então temos um ano e quase 2 anos. E estamos agora na Pompeia, e numa casa, e assim agora assim meu marido ele está com a agenda lotada, então já está marcando para daqui um mês, já tem pessoas marcadas, e pessoas do Rio vindo até a gente. E pessoas até querendo largar tudo do Rio para vir, a gente, não, calma, vamos conhecer a ONG, as atividades, então. E aí, atualmente, a gente está com as tardes, né? Mas já estamos abrindo para crianças de a partir de 7 anos que nos procuraram, os pais nos procuraram falando que as crianças já estão falando em suicídio com 7 anos de idade. Eu tenho um áudio de uma psicopedagoga e ela nos procurou porque ela cuida de um menino de 9 anos e o menino desde os 7 tenta o suicídio, tentou várias vezes o suicídio. Então, é realmente assustador o que está acontecendo. Eu falo que isso é um fenômeno, é uma pandemia, um fenômeno sobrenatural, não é algo explicável aos olhos nus. Então, é algo muito maior que está se abatendo no planeta. E que precisa ser olhado. Muito, tratado, cuidado e mudar muita coisa que, né, que a gente... Precisa ser feito. A ONG ela tem uma estrutura que, então, ela correu atrás dessas coisas, né, Tânia, com orientação desses profissionais que tinham vasta experiência em suicídio. A ideia era aceitar inicialmente só depressão maior e borderline, transtorno de personalidade borderline, porque são casos limítrofes e que precisa de um cuidado maior, né? Para poder, porque tem que pensar que quando um jovem comete ou parte pelo suicídio, não é só a família, todo mundo ao redor sofre. É uma dor imensurável. E ele quer acabar, né, com a dor que ele tem. Ele não quer morrer, ele não quer partir para o suicídio, não queria morrer, mas é uma dor tão grande. Eu nunca tive depressão. Na minha família, eu tenho a minha mãe, mas ela nunca pensou em suicídio. Eu tenho algumas pessoas da família, acho que todo mundo deve ter alguém da família hoje, sim, né? Hoje em dia é muito comum, né? Comum, todo mundo. Até como a própria Sandra disse, essa questão de uma predisposição até muitas vezes genética, até uma pergunta que eu ia fazer, né, Tânia, que você já se adiantou e está respondendo. Quer dizer, nem você nem seu esposo, assim, tiveram problemas com depressão ao longo da vida? Nunca, mas uma família super alegre, aquela família perfeita, que você fala, gente, essa é a minha família. Margarina, assim. Isso, exatamente, a família, assim, que todo mundo quer ter, toda estruturada. Sessão pipoca de sexta-feira à noite, nunca viajei sem meus filhos. Eu fico em casa, eu trabalho em casa, eu dou aula de francês em casa, então sempre em contato com meu filho. Sempre acompanhando. Sempre acompanhando. Foi uma coisa assim, que você fala, gente, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa que não é, sabe, não tem lógica, não tem uma lógica, está
acima, no caso do meu filho, tem muitos jovens que vêm até a gente, família super estruturada, os pais carinhosos e outros super desestruturadas. Com religião ou sem, Religião, sabe, fervorosos ou não. Isso, não há um padrão. Não tem um padrão. Não tem. Não Eu tem. acho que tem uma coisa importante, né? Quando a Tânia está falando dessa questão do suicídio, de acabar com a própria dor, a professora Karina Fulkmitz, ela costuma dizer que é, na verdade, uma solução definitiva para algo que pode ser temporário. Exatamente. Né? Então, é essa que é a questão. Então, na verdade, é trabalhar essa sensação, essa questão de olhar o todo, de olhar a vida, de olhar para frente. Trazer, na verdade, uma esperança, porque, em geral, esses jovens, essas crianças começam a desenvolver uma desesperança. Com essa desesperança, não faz sentido eu estar aqui. Se a gente para e pensa na sociedade que a gente está vivendo, cada vez mais digitalizada, a gente perde a conexão humana, ela fica superficial e, ao mesmo tempo, aqueles momentos de solidão, de tédio, que isso é super ótimo psicamente. Na verdade, é onde surgem as grandes criatividades. E muitas vezes a gente quer sanar aquilo. E a gente ensina as crianças, principalmente agora as mais recentes, né, já dá o tablet, já dá o smartphone, não deixa com que ela sinta tédio, na verdade. Então, e é uma coisa que faz parte. Que faz parte da vida. Você tem que aprender a lidar com certeza. essas coisas. Porque se eu não aprendo a lidar com essas coisas, conforme eu vou estar desenvolvendo... sempre nessa busca desenfreada por algo, né? Por algo. E se a gente pensa hoje em dia, como principalmente nos adolescentes, que estão muito nas redes sociais, não estão mais nem tanto na TV, mas muito no YouTube e redes sociais, como que fica, na verdade? Fica uma comparação muito grande, uma comparação não dita. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O programa Em Discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão e hoje falando de transtornos mentais. Bom, no primeiro bloco, então, a gente falou um pouquinho aí dos principais transtornos, né, que tem acometido aí crianças, jovens, adolescentes. Falamos um pouquinho dos sintomas. Eu queria voltar a falar um pouquinho agora também do trabalho da Tânia e da Milene, né, no Espaço Ser, que faz esse trabalho aí juntamente com, a partir dos 7 anos, né, Tânia? 7 anos, isso. Até não tem idade, infelizmente. Até tá viva. Certo, que é um trabalho aí com a população no geral, né? Isso. Vocês não focalizaram numa faixa etária, na verdade é um trabalho bem abrangente. Eu queria entender um pouquinho mais a questão, por exemplo, se vocês seguem alguma linha religiosa, se vocês envolvem também um pouquinho de espiritualidade nesse trabalho de vocês. Conta pra gente, Tânia. Bom, a ONG ela é completamente ecumênica. Inclusive, tem todos, né, os voluntários, cada um com a sua religião, então o respeito total por elas. Então eu falo sempre que o passaporte é o amor. Eu pergunto, você tem amor? Você vai se dedicar à ONG, né, no que você puder, assim, no máximo ter o possível? Pronto, então você tem um lugarzinho lá na ONG para ser voluntários. Né, somos em 60 voluntários, 100% voluntário. Então, a gente tem uma linha assim que ela é ligada realmente a uma espiritualidade interior, a autoconhecimento, né? Através dessas atividades que eu te falei, que é a yoga, Tai Chi Chuan e várias outras, né? Então, o respeito a todas elas, né? O que puder ajudar, a gente todas as atividades que entram, a gente tem uma orientação para saber se vai condizer com, né, com o que eles precisam. A gente pergunta para a nossa orientadora, a Cida. Então, por exemplo, a gente pensou em meditação, que eu achei que era máximo, dirigida. Meditação tem que ser dirigida, porque senão os jovens eles vão entrar naquele... A mente pode devagar, perder o foco. E vai toda a ONG, ela segue um protocolo, né? Esse protocolo é o protocolo terapêutico, baseado em princípios lá da Organização Mundial da Saúde. A gente foi procurar profissionais para nos orientar, né? Então, psiquiatras, psicólogos, para a gente fazer o protocolo terapêutico. Isso, esse protocolo terapêutico e junto com isso a gente segue essa Carta de Ottawa.
E essa carta de Ottawa, ela diz o seguinte, que saúde não é mais só a parte física, a parte biológica. Saúde, ela significa um bem-estar da pessoa. Bem-estar na família, social, mental, espiritual ou, como a gente gosta de dizer, energético, né? Então, segundo o Dr. Sérgio de Oliveira, ele diz o seguinte, que você precisa, como você tem um problema biológico, você precisa do psiquiatra para dar um remédio. O remédio vai segurar o paciente, ele vai, vamos dizer, ancorar o paciente dentro do seu cérebro, nesse mundo. Porque às vezes está faltando serotonina, tem, né, os fatores, né, de físicos também, né? Exatamente. Às vezes a falta de lítio também. Exatamente. Então ele precisa desse psiquiatra, né? Vitaminas. Ele vai precisar do psicólogo para dar as próprias orientações. Mas falta a parte energética. O que acontece a parte energética, que é o que a gente trabalha na ONG. A gente dá o Tai Chi, como ela falou, a gente faz roda de conversa. O Tai Chi? Desculpa. Tai Chi é uma arte milenar que trabalha, além de tudo, que uma segundo a Cida, né, que é a nossa orientadora, a parte de respiração, ela numa crise, no momento de você estar presente, porque a vida está muito líquida, a vida está líquida, as coisas passam assim, isso você tudo não ajuda. se concentra mais, né, no que você faz, você está fazendo uma coisa, está pensando em outra, então você não foca naquilo que você está. Focar no presente também, né? As pessoas não focam mais. Quem pensa no futuro fica ansioso, quem pensa no passado fica em depressão. O que ela diz né? é exatamente isso. O passado para esses jovens, a gente corta. Para poder trabalhar com eles na ONG, a gente tem que cortar o passado. Né? Porque o passado dá culpa e dá muita dor. O futuro, eles não têm esperança. Então, a gente tem que, no início, cortar. Para a gente tirar eles de uma crise suicida ou de um problema sério desse, a gente tem que fazer terapias energéticas para ele trazer para o presente, ele ficar no presente. Mas ele tem que estar sendo acompanhado, né? A gente aceita os jovens que estejam em acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então a gente não desdenha esses profissionais, é preciso esses profissionais, então tem que cortar esse preconceito contra remédio, porque eu pedi remédio para o meu filho e ela falou que ele não precisava. Pode ser que se ele tivesse tomado, ele estaria aqui, mas eu não estaria aqui. Então foi o para quê? A gente achou um para quê? Tinha que ter alguma razão. Não, então a gente achou a ONG, porque os jovens já vinham até a gente falando que a ONG salvou a vida, a ONG salvou a minha vida. Vários jovens vinham falaram isso. Então nós somos o terceiro pilar disso. Não precisa ter um tratamento psiquiátrico para cuidar da parte física. Precisa ter um tratamento psicológico e precisa da ONG. A gente percebe que os jovens que vão lá, eles só com tratamento psicológico e psiquiátrico não levantavam da cama. Então esse tratamento que a gente oferece, o tratamento energético e espiritual que a gente fala, que não é religião, tá? É uma espiritualidade que a gente trabalha, a gente vai dar ferramentas para os jovens, nós vamos munir esses jovens, que ele vai passar a entender que toda essa dor que ele sente, esses pensamentos errados, essa culpa, não faz parte da essência dele. E ele vai perceber que ele é muito maior que isso. E aí vem os 4 pilares da ONG, que é todo o fundamento da nossa ONG. O primeiro é a gratidão, porque a gente sempre brinca, quem tem gratidão não se mata. E quando a gente percebe que ele pode ser grato, que ele tem coisas para agradecer, mas com aquela dor ele não está percebendo, ele se ilumina. O segundo pilar é o amor. Eu digo que é o grande segredo e o grande milagre da ONG. Porque quando um acolhedor recebe ele na porta de entrada, ele chega tão murcho, sem esperança, nem nele mesmo, e ele recebe um acolhimento, né? Olha, você está aqui, a gente aceita você do jeito que você é, com as suas dores, vem que a gente está aqui para cuidar de você. É um milagre, o amor cura, o amor transforma, né? Transforma o mundo, não só a ONG, os jovens que vêm até a gente, mas o transformador é o amor. É o amor. O amor pelos animais, pela natureza, é isso que vai curar o mundo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas tem que ter uma mudança disso que vem bem mais lá das raízes. Por isso que a gente fala, a ONG é amor acima de tudo. Esse é o nosso lema. É o amor acima de tudo. Então, a questão de você olhar para corpo, alma, mente e espírito, vamos dizer. Exatamente. Na verdade, a ONG está dentro, na verdade, das práticas integrativas, que hoje em dia já tem sido bastante discutido dentro da área da saúde, e mostra o quanto isso traz de resultados. Para
próprio SUS já aceita reiki, exatamente. Nós seguimos as mesmas práticas. As mesmas SUS, práticas, iguaizinho. Só que sendo na ONG, não no SUS. No fundo é isso. E quais seriam essas Então, aí, atividades? Não, então, curiosa. aí é que eu vou chegar lá. A terceira, eu ia falar do terceiro pilar nosso, que é muito importante, que a gente fala, que para mim é outro milagre da ONG, que é o pertencimento ao agrupamento. Quando esse jovem chega lá, integração, né? a integração, o que acontece? Ele já está se sentindo culpado, ele já se culpa. Ele não consegue, a família acha ele... Né? Ele não se encaixa, o ET, né? Não se encaixa na família, não se encaixa na sociedade, não se encaixa nos amigos, né? Ele está perdido, esconde, né? Ele se esconde, né? Então, quando ele chega na ONG, eu não tenho o que ele tem, eu não entendo o que ele tem, por mais que a Sandra estude, talvez ela não consegue, porque ela não consegue entender o tamanho da dor, mas quando ele está num grupo e ele percebe que a dor dele é validada, é real, e as pessoas entendem, é lindo de se ver. É muito bonito. Eu não estou sozinho, eu não estou tenho sozinho. pessoas que sofrem como eu. Então, é muito bonito. Porque a questão do pertencer, do né? pertencimento, não isso estão mais é lindo. sozinhos. E a quarta, né? O quarto pilar é o propósito, que a gente vai dar para ele uma perspectiva de um futuro. Nós vamos trabalhar, vamos armar ele trabalhar e aí vamos dar uma perspectiva do futuro, que isso aí a Tânia depois vai ligar com a educação. Mas falando Só uma coisinha, terapias, foi muito interessante, porque quando a gente tinha idealizado esses 3 pilares, eu falei assim, tá faltando um. E eu fiquei encafifada, como se alguém estivesse falando, tá faltando um, você vai ter que pensar. E eu falei, gente, o que é que está faltando? Porque, para fechar, aí eu falei, é óbvio, é um propósito que, então, meu marido, ele vem, ele brinca com os jovens, ele fala assim, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está sentindo. O jovem olha assim, ele fala assim, eu sei o que você está sentindo? Meu marido fala, ele fala, não, é por isso que eu preciso de você aqui. Porque você vai ser um próximo voluntário e você vai receber os jovens e você vai poder falar, eu sei o que você está sentindo. E aí o jovem vai se projetar, falar, nossa, eu vou ficar bem, eu vou ser um dia voluntário? Aí eu brinco e falo assim, aqui, eu enganei todo mundo aqui, é um recrutamento de voluntários, viu? Cada um vai escolhendo, cada um vai escolhendo a sua carreira, né? Já tem um jovem que já passou para letras e ele já falei para ele, olha, você ainda vai ser professor de francês, então ele já, realmente a jovem que está sendo professora de yoga, exatamente, já fez o curso. Ele quebra um paradigma ali na pessoa, né? Porque às vezes ela chega sem um senso de propósito mesmo, de vida, né? Eu estou fazendo o que aqui? Essa questão de perder o sentido, como a própria Tânia mencionou, que essas frases de, né, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não pedi para nascer, quer dizer, né, minha família está me querendo muito. Então, quer dizer, quando alguém chega para você, né, e diz, não, você vai ser uma pessoa que vai acolher outras pessoas, aquilo já sugere alguma coisa ali que já cria um senso de esperança, né, de futuro. E algo possível. E é algo possível. É isso que eles precisam, de algo possível e que dê um sentido para eles. O maior problema deles não é se tornarem médicos. Todos ali poderiam, eles têm capacidade. O problema é que eles não estão vendo sentido nas coisas que são apresentadas. Então, na hora que você fala, você vai cuidar do outro, você vai poder dizer a sua dor, né? Eles veem um sentido nisso. Então, isso é muito bonito. E todos querem ser voluntários. Agora, todos já estão fazendo curso de reiki, já 2 fizeram, e já tem uma jovem também já deu uma aula substitutiva de yoga. Então, ela já se encontrou, ela se formou numa coisa, porque o que está acontecendo, as pessoas estão se formando e estão vendo que estão vazias, não era isso que eu queria. Então, muitas pessoas, acho que a grande parte eu mesma, fiz uma coisa e me deu um vazio, eu encontrei aula de francês como jeito de ajudar as pessoas. Eu acho que isso é outra coisa. Quando eles veem que eles vão poder fazer de algum modo algo em suas vidas que vão poder ajudar as pessoas, muda, que é justamente o propósito de vida. A pessoa acaba isso não é feito de uma hora, não é feito de uma hora para outra, né? Não, acho que isso é muito importante colocar. Vão se um trabalho de recepção, na verdade, dentro da própria ONG, desse indivíduo, de perceber essa individualidade, que existe esse ser único. Então, é esse reconhecimento que as acolhedoras fazem. Né? Isso é ímpar. Com isso, na verdade, eles dizem, opa, eu existo. Alguém está me vendo. Eu posso fazer alguma coisa. E ainda quando coloquem numa proposta dele se tornar algo pertencendo, começa a ter um sentido. Né? Acho que vale a pena você mostrar... Eu ia falar dos desenhos. Dos desenhos. Outra a gente vai mostrar os desenhos.
E ó, por exemplo, isso aqui foi feito numa aula de arte terapia, tá? É um desenho feito por um jovem, onde a gente trabalhou os medos. E ele falou que ele morria de medo de ficar sozinho, porque ele tinha medo dos pensamentos que ele tinha. E isso realmente era assustador, porque ele contava o sofrimento que ele tinha. Esse também foi Mostra outro... a evolução dele. Então, esse aqui é um outro desenho sobre medos, que ele disse que era todos esses demônios, fazia parte da cabeça e do estado dele. Então ele tinha que brigar diariamente com esses demônios e ele falava, imagina o que passa. Eu falei, eu não consigo imaginar o que é isso. Então é uma luta diária com ele mesmo, né? Essa pessoa aqui, ele teve uma evolução onde a gente trabalhou gratidão e ele mostrou esse desenho. Aí esse desenho está escrito aqui, se matar ou ir para a ONG. Aí eu falei, isso aqui é um desenho de gratidão. Ele falou, Milene, todos os dias eu levanto, todos os dias de manhã, vou até a minha varanda, olho e falo, é hoje que eu vou me matar. E eu só tenho esse pensamento, eu vou me matar, eu só não sei quando, e eu tento pensar quando. E durmo. E esse pensamento não sai. Depois que eu entrei na ONG, eu já tenho 2 pensamentos. Eu vou me matar ou eu vou para a ONG? Eu tenho uma escolha, eu posso ir para a ONG. Aí agora ele fala assim, tem dias que eu já não penso mais em matar. Eu só quero ir para a ONG, porque eu sei que me faz bem. Aí ele fez esse complemento também de uma outra aula de arte terapia, onde ele diz, que eu não sei se dá para perceber, que ele era uma pessoa extremamente triste, numa solidão, numa dor profunda que só ele via e ninguém entendia. E aí esses riscos brancos aqui, ele dizia que eram anjos que caíram do céu, que se tornaram pessoas e que hoje ajudam ele. Aí eu perguntei, quem são esses anjos? Até cores já. Exato, né? você vê como já vai mudando. Então imagina, desse desenho aqui, que era só negritude, para esse desenho aqui. Como foi criando vida, né? Vida neles. Cores, né? Aí eu pergunto, mas quem são esses anjos que estão te ajudando? Ele falou, são vocês, são os voluntários. Eu não consigo não me emocionar. E em quanto tempo, assim, de um desenho para o outro? Vamos entender Olha, aí. isso aqui foi exatamente uns 5, 6 meses. Mas eu vou dizer uma coisa, não é fácil, é tijolinho por tijolinho. Ele teve outras crises, que a gente viu. Mas qual foi a diferença? Ao ponto de não querer mais ir? Não, de não querer mais ir. Mas isso. o que aconteceu que a mãe chegou pra gente e falou? Que ela foi diferente de todas as outras crises dele. Ela recebeu uma rede de apoio, que é uma coisa que acontece com os pais. Os pais também precisam de terapia. Eles não são compreendidos por ninguém, nem a família compreende. Sempre tem uma receita, você fez isso, ou deu de mais, ou deu de menos. E os pais não têm com quem se abrir. Então, quando eles chegam na ONG e vê que outros pais estão passando pelos mesmos problemas, para eles é satisfatório. Porque a gente faz terapia com os pais com também, os pais também, né? Uma né? vez por mês reúnem todos os pais, então tiram as dúvidas, e aí eles saem outras também, pessoas. Né? Saem E outros. esse menino, quando teve essa crise, né, entrou em contato com a Tânia, a gente fez uma rede de apoio, mandamos vídeo, fizemos reiki à distância, mandamos, venha para cá, demos apoio para os pais. E ele foi voltou. melhorando. Então é assim, cada um tem o seu tempo, né? Então a gente tem relativamente pouco tempo, 1 ano e meio, né? Mas a gente realmente, a nossa ideia é não ter só um espaço ser, tem que ter outros, porque o que a gente faz? Eu falo que a gente cuida do curto-circuito que está vindo nos jovens e nos pais também, né? Então, o ideal, nosso sonho mesmo é realmente que tenha outros espaços seres em outras cidades, porque pessoas do Portugal vieram procurar a gente querendo que tivesse alguma coisa assim. E isso é uma coisa que acho que tem que ter no mundo, em várias cidades, em vários lugares. E o curto-circuito que a gente cuida deles, a gente não quer que eles tenham esse curto-circuito, eles estão vindo com curto-circuito, eles estão bem, de repente, desse curto-circuito. E como tirar esse curto-circuito? O que fazer para eles virem estáveis? Então, a gente acredita muito que isso é muito mais profundo nas raízes. E isso nós, assim, por isso nós estamos desenvolvendo um projeto de nova reestruturação da educação. Enquanto não mudar a estruturação da educação, vai continuar cada vez mais casos de suicídio. Daqui a pouco, crianças de 5 anos vai começar a falar de suicídio, que eu já ouvi um caso.
Então, fizemos um projeto para ter uma nova reestruturação da educação. E por quê? Por que eu cheguei a isso? Eu estava lá na ONG, vi procurar uma escola com 700 jovens nessa escola. Aí a escola falou, a gente queria que vocês fizessem a capacitação dos professores. Eu fiquei encafifada, falei, nossa, mas por que nós fazer a capacitação? Eu fiquei com aquilo, não perguntei. Fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, gente, por que se tem algum sinal? Isso é um sinal para alguma coisa. Aí eu falei, depois de alguns dias eu falei, agora eu entendi. Porque o que a gente tem na ONG é o que deveria ter em todas as escolas. Yoga, roda de conversa. A Sandra fez um trabalho maravilhoso de roda de conversa. O pessoal ama. Ontem não teve, reclamou, todo mundo reclamou. Porque eles falam, eles ouvem, os outros falam. Isso não existe mais, roda de conversa. Em escolas, porque todas as escolas poderiam fazer. Tem que cuidar da parte energética, né? Porque na escola a gente aprende matemática, português, mas a gente não aprende a se relacionar com as pessoas. A gente não aprende até a ter uma autoestima, a ter uma inteligência emocional, que são habilidades que vão proporcionar para que a gente realmente tenha uma vida também saudável, né? Sim. Tiraram artes de várias escolas, não tem como mais se não artes. fosse necessário, né? Menos importante. É que nem, né? A gente sabe que o conteúdo informativo tá muito conteúdo, e o conteúdo humanista, cadê? O conteúdo reflexivo, precisa ter conteúdo reflexivo, humanista e criativo, através das artes, através de música, e é isso somente. Quando houver uma estrutura em todas as escolas, porque as escolas podem fazer isso, elas podem. Então, cada uma pode fazer o que realmente, está à mão deles. É até um pouquinho além só do que fazer ou colocar na grade curricular, é muito mais uma atitude. Uma atitude. Né? É uma atitude de respeito. Exatamente. A gente pensa, na verdade, na estrutura antiga também de educação, acho que dos nossos avós, a gente vai lá para a questão de 50, a escola pública tinha uma outra certa qualidade, era um outro cenário, você tinha também bastante conteúdo, né? Você exigia bastante. Artes, talvez, também não se tinha tanto, mas se tinha uma coisa importante. Aquele professor conhecia aquela criança, conhecia a família, tinha uma conexão. Hoje em dia as conexões estão quebradas, né? Então, como se fosse um médico de família, mas um professor de família, né? Que conhece ali o histórico, né, de alguma forma. Não é, na verdade, um número, porque cada um precisa ser reconhecido, precisa ser olhado na sua individualidade. Sem esquecer do coletivo. Ninguém está falando aqui para dar uma aula particular para cada um, né? Isso é inviável. Mas esse olhar mesmo. Mas olhar, seja daquela existência, reconhecer aquela existência. Quando você não tem nos ambientes que você convive o reconhecimento dessa existência, você não é nada. A gente existe através do olhar do outro. É verdade. E é isso que está cada vez mais minando na sociedade. Tanto nas escolas e muitas vezes nas famílias e até nos convívios sociais. Né? O fato das mídias sociais trazerem alguma conexão, ela traz de fato. Mas depende de como a gente se gerencia com ela. Quem é da geração antiga consegue usar isso de uma forma favorável. Agora, quem já está sendo criado por ela está se virando refém. A gente já sabe hoje em dia, via várias pesquisas, inclusive de imagem no cérebro, como que as mídias sociais ativam circuitos do cérebro referente à drogadição. Então, na verdade, a pessoa se torna viciada, se torna refém daquilo e não gera mais conexão. É muito mais fácil eu ficar com isso daqui e não me deparar com a realidade, porque a realidade, o que é a realidade? Ela é composta de momentos felizes e momentos tristes. É composta de coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Como que eu vou me relacionar com isso? Prefiro ficar ali na fantasia, né? Isso. De criar até uma realidade e acaba ficando até escravo de likes e comentários. Exatamente. Não é à toa que recentemente foi retirado, né, a quantidade dos likes. Não é então, o que acontece? A ONG vem num processo de trabalhar o aqui e agora através de atividades como yoga, como o Tai Chi Chuan, que é uma arte milenar, ou seja, através do movimento, eu trago a conexão com o corpo. Através da arte-terapia, eu trago a conexão com a alma. Tem a musicoterapia também. Através da musicoterapia, também eu faço essa conexão transcendental, se a gente pensa. E através das rodas de conversa, também gera um momento, de certa forma, cartático, muitas vezes, ou de psicoeducação também, dependendo do tom de como está o dia. Aí tem equilíbrio, né, emocional e energético, que seria a barra de Axis, nós temos o reiki, então agora temos a fascioterapia, nós temos laser terapia, então e tudo eles isso amam, eles se conectam, eles adoram, eles vai tratando, né, toda essa parte energética deles. Se conectam, porque o conteúdo é a evolução dessa pessoa que passou por todos esses processos e sempre pensando no hoje, né? É o hoje, não interessa amanhã, é o hoje. Como vai ser hoje? Né? E essa questão da roda de conversa é muito legal porque a pessoa
pode desabafar também naquele Sim, momento, né? Isso pode ser Abrir o feito em coração e também escolas. ouvir que outras pessoas também passam por problemas e dificuldades. Eu acho que também essa solidariedade, você não se sentir Exatamente. único com aquelas perturbações ou com problemas, você vê que o outro tem, então de uma certa forma isso gera uma Exatamente. conexão, né? Exatamente. Ela é terapêutica em si, a roda de conversa, porque há essa conexão de um com o outro. E muitas vezes eles se ajudam. Eles se ajudam. A gente, na verdade, é só um mediador. orienta, eles vão se aconselhando ali. exatamente. E é possível fazer isso nas escolas. Todas as escolas podem separar 20 minutos, sabe? A gente aprende tanta coisa que nunca vai usar na vida. Eu sou professor de francês, eu nunca vou usar física. Acho que todo mundo tem que ter uma base, com certeza. Mas dá muito bem para enxugar todo esse conteúdo informativo e vamos complementar com o humanista, né? O reflexivo. Com a questão da escola, se a gente para e pensa, hoje já tem estudos que mostram que muitos professores, né, independente se é pública ou particular, mas acho que principalmente na pública, gastam em média 20 minutos a 30 minutos para conseguir controlar a sala. Exatamente. E que somente 15, 20 minutos é dado de conteúdo efetivo. Então, quando a gente tem essa medida de estudos que foram feitos, e olha, a gente precisa transformar essa realidade. É viável, é possível, né, de usar a dimensão dessa hora de forma diferente. Eu ouvi um artigo muito interessante que ele fala que os jovens hoje não querem ser mais ouvinte. Ele quer participar, ele quer ser protagonista dele mesmo. Eles não aceitam mais ir para a escola, ficar sentado e só ouvir. Eles são diferentes, eles vieram diferentes, as crianças são diferentes lá, então tem que condizer com a realidade deles agora, o que eles querem. Né? Então, não dá para comparar o que eu fui de criança com agora uma criança que está vindo diferente. Então, é isso que a sociedade precisa entender, que precisa de mudanças enormes, assim. Mas isso vai continuar acontecendo, o suicídio não vai parar, porque as escolas vão, quando começarem muitas já estão introduzindo yoga, já estou ouvindo, muitas estão introduzindo essas atividades. Inclusive, a gente quer, a ONG quer, ano que vem, proporcionar nas escolas, dar uns exemplos, né, fazer tai chi, das atividades que a gente dá na ONG, nas escolas, para mostrar como é possível. modelo mesmo, para que as escolas possam aderir a esse modelo. Exatamente, é somente assim que aí vai começar a baixar a taxa de suicídio. Vai ficar assim por enquanto, vai subir, vai subir. Quando a estrutura da escola mudar, vai fazer isso e vai baixar. E vai acabar. Eu sinto que é uma coisa que alguém me falou. Alguém me falou isso, então eu estou seguindo o que eles me falam, o que minha intuição. Qual que é o site de vocês? Quem quer entrar em contato, participar das atividades? Como que a pessoa pode fazer esse caminho? Ou através do site www.espacoser.org.br ou pelo telefone 9717397... Ai, deu um branco. Ai, eu também não sei. Bom, acho que melhor pelo site. A gente colocou o site ali no 7192. Certo. E aí procurar por... Ligando lá, já é o telefone da ONG, site, já vai cair direto. Pode ser um pai que está preocupado com o filho, que aí está perguntando como é que faz. Já vai cair para alguém que vai atender e vai responder. E no site tem todas as informações, né? Tem até uma campanha bonita que nós fizemos do Setembro Amarelo, com vários artistas. famosos, Lima Duarte. Foi a ONG com o Amarelo também, que é da outra voluntária nossa, Tina, que também perdeu um filho. E a Milena também, o irmão dela, também super bem. Então tem vários voluntários lá que também alguém estão preparados para acolher aí. Não, porque só com propósito de vida, e cada um tem o seu. Todo mundo tem um, e eu acredito mesmo que para o planeta evoluir, todo mundo deveria ter um animal, primeiro acho que um cachorrinho, um gatinho, acho que isso é super terapêutico, e participar de algum trabalho voluntário, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Isso vai enobrecer a pessoa, vai mostrar que ela tem algo. Porque a pessoa que perde uma família, ou alguém que perde uma pessoa querida pelo suicídio, de uma forma assim, sem explicação, é difícil ela se levantar. É muito difícil continuar. Também é uma maneira de se ocupar e se curar também. Exatamente. Realmente ajudar, achar o propósito da vida dela, porque eu não conseguiria seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Tem que ter dor, tem que ter alguma coisa aí
porque eu posso fazer, porque eu não quero que nenhum ser daqui passe pela dor, porque não tem fim, a nossa dor não tem fim nunca, vai ter. Mas a gente vendo jovens, a gente se acalenta. A gente vê que bom que, sabe, essa mãe não vai passar por isso, porque a gente vai fazer de tudo para eles não passarem. O que a gente puder fazer, a gente vai poder fazer, para ninguém passar por isso. E o que eu queria dizer é que essas famílias procurem ajuda. Sozinhas elas não vão conseguir. Elas precisam de ajuda, porque depois que acontece, destrutura todo mundo. E ela vai ficar acanhada na dor dela, ninguém vai entender e acha que a vida continua e a sua vida não continua. Você demora para levantar e você demora para tentar achar alguma coisa que dê sentido na sua vida, né? Então procure ajuda. Tem grupos de enlutados, nós estamos num grupo de enlutados, ajudando outras famílias. Vai procurar, porque sozinho você não consegue, é muito difícil. Lembre do telefone, posso falar? 971721793. Tá certo. Meninas, o papo está muito bom. Eu tenho certeza que vocês teriam muito mais coisas para expor e para contribuir com o assunto, mas a gente vai precisar encerrar, então eu quero agradecer muito a participação de vocês e parabenizá-las também por esse trabalho. Obrigada. Perdão, 92 no final. Fica tranquila. Tá escrito, quem nos assiste, né? Tá escrito. vai entrar em contato, Tá, nem que seja pelo site. Me perdoe. Gente, muito obrigada. Obrigada pela Muita oportunidade. gratidão. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.